Bom, nesse momento nós vamos trabalhar com os nossos mandalas. A proposta inicial que nós fizemos nesse intervalo é a chance de poder olhar para um mandala que nos chame a atenção, buscar um mandala qualquer que nos traga algum sentido, algum significado nesse momento, para que a gente possa trabalhar outros aspectos dentro desse mesmo mandala. O convite inicial sempre para começar a fazer o trabalho com mandala, antes da gente poder analisar o mandala do outro, é nós pensarmos numa coisa que é assim: o que que esse mandala quer, precisa ou necessita de mim? E existem algumas ferramentas que facilitam a possibilidade para entrar com níveis diferenciados de consciência nesta interpretação. A primeira, eu vou ficar apenas olhando a minha pasta de mandalas, eu vou ficar apenas com a primeira impressão que eu tive. Ó, é esse mandala que saltou às minhas vistas e que ele pede para mim para que eu entre em contato com ele nesse momento. Já é uma forma de aproximação com o mandala. Uma segunda possibilidade, eu vou pegar esse mesmo mandala, eu vou colocar ele na posição de distância de um braço da minha visão, respeitando a flecha, na posição que ele tem que ser visto por mim nesse momento. E eu vou olhar para ele e perguntar o que que você quer, precisa ou necessita nesse momento. Lembrando que esse mandala já foi feito lá no passado. Só que como nós estamos olhando para ele nesse novo momento, então o que que eu vou fazer? Eu começo olhando para ele, para a folha, tudo bem? Respeitando a flecha, na posição de distância que ele tem que ficar do meu braço, respeitando a flecha apontando para cima. E aí eu pergunto: o que você quer, precisa ou necessita de mim? E vejo se traz alguma informação, alguma impressão num primeiro momento. Depois, em seguida, eu não paro o exercício por aí. Eu vou virar a folha nas diferentes posições, tá? Porque às vezes pode ser que de ontem, quando eu fiz o mandala, para hoje, aquela posição inicial, ela pode se modificar ao longo do caminho. Como quem caminhou, como quem evoluiu, é o meu processo consciencial, então pode ser que eu olhando para o mandala nas diferentes posições hoje, ela traga para mim um novo sentido, um novo significado, uma nova forma de interpretar. Dica: se mudou a posição, o que que eu vou fazer atrás da minha folha? Atrás. Eu vou colocar a flecha com a nova posição que está sendo vista agora. E aí eu faço assim, do lado dessa flecha eu coloco um número 2 pequenininho, só para saber que essa não foi a primeira posição, a original, com a qual eu dei valor, significado, sentido para esse mandala. Se mudou. Se não mudou, do lado da flecha do mandala, atrás da folha do mandala, eu coloco número um, vírgula e 2. O número 2 também. Por quê? Porque no dia de hoje, carinhosamente falando, ele continua sendo visto na mesma forma como foi visto lá na primeira oportunidade que eu fiz o exercício. Não mudou nada. E aí, do lado desse número 2, eu coloco a data de hoje, a lápis, tudo a lápis. Isso, inclusive, para nós que somos estudiosos do nosso processo de consciência, dos mandalas como uma ferramenta que projeta a nossa consciência nos diferentes níveis que vão sendo manifestos, nós vamos tendo uma cartografia da história que nós fizemos a análise do mandala. Fizemos a primeira análise no dia tal, a flecha foi colocada em tal posição, mostrando que o mandala era para ser visto pela minha consciência naquele momento, naquela posição. Hoje, na segunda visita que eu faço a esse mesmo mandala, eu olho para esse mandala e ele está na mesma posição ou não, ou mudou.
Então a nossa consciência também está caminhando nessa jornada. E nessa nova posição que eu olho para o mandala, eu pergunto: o que você quer, precisa ou necessita de mim? Se amanhã eu fizer de novo a análise desse mesmo mandala, eu vou de novo virar. Eu começo com a posição inicial, que a primeira flecha, e depois eu coloco ele na segunda posição, se mudou, e eu vou procurar se tem uma nova posição diferente da primeira e da segunda. E aí eu coloco uma nova flecha, o número 3 do lado, a data que eu estou fazendo essa análise. Então a nossa consciência, dentro do mesmo mandala, está sendo trabalhada a partir do processo da nossa evolução. Isso comprova para nós mesmos, individualmente falando, que assim é que nós estamos em evolução, que a consciência está sendo mexida e que está sendo trabalhada. Se daqui 10 vezes, na 10ª vez eu fizer de novo, eu vou colocar lá o número 10 do lado da setinha para poder observar que aquele mandala eu estou trabalhando numa sequência de dias específicos aí para minha análise. Tudo bem? Só para a gente poder brincar como é que a gente trabalha com mandala nesse sentido, tá? Outra coisa extremamente importante. Para nós todos aqui usamos óculos, tudo bem? Tira o óculos, tira o óculos para poder olhar, mesmo que você fale, nossa, não enxergo nada. Aí você coloca lá o mandala na posição que você descobriu para você que ele tem que ficar na distância de um braço. Coloca o mandala. Se você é direita, você vai fechar o seu olho direito e vai, assim, com a mão, sem o óculos, tá? E você vai olhar só com o olho esquerdo. Se você é canhoto, esquerdo, você fecha o seu olho esquerdo e olha só com o direito para o seu mandala. E você pergunta para ele o que você quer, precisa ou necessita de mim aqui agora. Vê se aparece alguma informação diferente para você nesse momento. Focando o seu olhar para o centro do desenho, tá? O seu olhar, você continua lá no centro do desenho. Agora troca. Tira a mão do olho que está fechado e coloca sobre o outro olho. E olha para o centro do seu desenho desse mesmo mandala que você está analisando agora. Veja o que acontece, se muda alguma coisa. Muito bem, obrigado. Relaxa, relaxa. Se surgiu informações para você aí agora, seja de sensação, de percepção, de distorção de qualquer coisa que você julgue necessário, escreve no seu diário de bordo essas impressões, essas informações que o mandala trouxe para você. É importante.
Tudo bem, gente? Até aqui. Tá. Quem quer, precisa ou necessita falar qualquer coisa a respeito do mandala, do que percebeu, do que observou. Da primeira vez eu não tinha percebido, assim, bem no centro do meu mandala, que ele sai com vários riscos para lá e para cá, tem um coração, né? Então, assim, quando eu estava olhando de novo, é assim, é fazer as coisas com o coração, com o sentimento, com a amorosidade, foi o que veio para mim. Que legal. Tá vendo como você está ficando uma ótima interpretadora de mandalas? Hum, tenho dúvidas. Tá. Tenho dúvidas, mas Hum. foi isso que veio. Que bom, que Deixa eu bom. colocar a data de hoje para não esquecer. Isso, põe sim. Veja, eu só quero aproveitar essa sua fala, Maria Silvia, para deixar para todos nós uma coisa importante, que é assim: hum, cada um tem uma ferramenta, um jeito, e não obrigatoriamente precisa ser sempre a mesma forma de captar o que o mandala traz. Hoje veio uma sensação, hoje veio uma intuição, hoje veio um sentimento, hoje veio um pensamento, tá tudo bem. Hoje o corpo se manifestou de algum jeito e trouxe alguma informação. Então eu vou lidando com isso carinhosamente falando, acolhendo essa percepção que me traz entrar em contato com essa ferramenta nesse momento, com esse mandala, e isso de uma certa forma para mim é o mais importante e significativo do que qualquer outra informação que possa vir. Claro que a gente vai, para quem quiser, depois ler um mandala do outro, mas é importante a gente ficar também com aquilo que veio para a gente. É interessante porque assim, quando eu olhei ele já foi detalhado uma vez, eu já mostrei. Mas assim, quando eu olhei de novo agora, ele tem nos riscos que ele apresenta, tem dois riscos mais grossos que contornam e fazem como uma flecha direto no coração. E é a primeira vez que eu olhei, eu não tinha visto isso, Vitor. Sabe, agora, olhando, não, outro dia eu estava olhando, independente de ter sido agora, eu já percebi isso de uma outra vez que eu estava olhando meus mandalas, né? Que eu, às vezes eu gosto de olhar, ver o que que escrevi atrás, o que que foi, o que que não foi, o que deixou de ser. E aí eu vi assim, todas as outras arestinhas que eu coloquei, porque ele é todo assim, são tudo fininhas. E essa não, as duas são mais grossas, e assim, no final elas formam como essa flecha, direto no centro do mandala, que é um coração. Sua consciência modificou e por isso você é capaz de poder perceber isso no mandala agora. É, acho que sim. Porque isso já estava no mandala, tudo bem? Já. E quando a gente não conseguiu perceber isso lá na primeira vez, não significa que, nossa, olha que incompetência. Não, 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 não. Significa que os elementos que eram importantes para aquele momento, eles foram apresentados, eles se constelaram, eles se revelaram naquela situação. Hoje há uma prontidão maior para poder lidar com outros elementos. Por isso que vale revisitar os mandalas o mesmo que a gente fez lá um tempão atrás, carinhosamente falando, tantas quantas vezes forem necessárias. E outra coisa, poder perceber que eles revelam coisas que estavam lá embutidas e que antes eu não conseguia perceber, porque não havia prontidão. Quando Tanto. quando naquele filme lá, desculpa, lá do documentário do Quem Somos Nós, tem aquela parte lá que um dos cientistas questiona por que que os índios que estavam ali na beira da praia não conseguiram perceber a presença do navio, da nau que estava se aproximando, porque talvez no primeiro momento eles não estivessem acostumados com isso. Mas a nau estava ali. A hora que há uma prontidão interna para poder perceber, por mais que eles não reconheçam que o objeto seja aquele, a gente enxerga que tem alguma coisa diferente ali naquele episódio. Então vamos. Tanto que se ia completar alguma coisa importante, desculpe. Não, agora já não lembro. Tá.
tá, Não era para falar, então, tá, porque eu fiquei tão centrada aqui em olhar essa flecha que eu não tinha visto que agora me perdi. tá, Então, tá. né, mas olhando a descrição É aqui porque a atrás do flecha, mandala, quer dizer, destaca mais ainda isso apareceu, né? Essa questão do sentimento do coração apareceu da primeira vez, mas apareceu mais forte agora. sim, sim. E talvez porque agora tenha mais prontidão para poder lidar com isso nesse momento. E ok. Você saiba melhor o que fazer com isso, com essa ferramenta. Ou pelo menos Ah, as perguntas que você esteja fazendo, a resposta possa estar aí, a flecha apontando para o coração. Se eu levar o meu coração junto, eu estou centrado no self, não estou? Muito mais, não é? Então, talvez com tudo que a gente vem trabalhando e lidando nesse tempo, talvez isso também seja mais uma reflexão para a gente poder trabalhar. Eu preciso levar junto a questão do coração naquilo que eu vou fazer. é, A minha professora Vera Braga, que eu sempre comento ela da filosofia, né? Ela fala exatamente isso, e aliás o termo não é dela, de uma área da filosofia que trabalha com isso. O coração precisa estar quentinho. Se o coração não estiver quentinho, não faça nada, porque não vai dar certo. Até para poder brigar, se a gente tiver que brigar, a gente tem que estar com o coração quentinho. Senão a gente não briga direito. Tudo bem? Alguém quer falar alguma outra coisa? Fala, Kelly. Vitor, então, o meu, assim, eu mudei de posição, né? É, e o que me chamou a atenção ali, assim, são figuras geométricas, né? E aí é como se fosse assim, né? Duas, como se fosse meia-lua, né? Duas meia-luas, né, separadas, né? Como se falasse alguma coisa de união, integração, né? Assim, algo que está, algo que está separado, né? Mas que traz uma junção, né? E um triângulo que para mim, até a posição que eu coloquei ali, o mandala hoje, é porque é a posição que esse triângulo me chama atenção, como se fosse uma espécie de sabe assim, aquilo que possibilita uma passagem, Ah, né? Como se ele não fosse, na minha percepção, como se ele não, ainda mais olhando com os olhos ali um de cada vez, né? Como se não fosse uma figura sólida, né? Assim, como se fosse um triângulo, mas que um triângulo como uma passagem. Então foi o principal elemento, né? E a cor também é uma cor assim, daquele. É um rosa que vai mais pro violeta, sabe? Essa cor aqui, ó, legal. Tá. ah, Uhum. bonita, né? né? E aí, assim, né, assim, então aqui, né, como se fossem as duas meia-luas, né? E a posição ali, assim, como se fosse assim, né? Sei lá, como se fosse uma figura holográfica, sabe? Aquilo que você só vê um pedacinho assim, mas ele vai se desdobrando. Então foi o que me chamou a atenção. Quando você fala isso, deixa eu aproveitar uma oportunidade. A gente já fez um exercício assim, tá, Kelly? Mas aí tá um caminho. Primeiro, para poder perceber que o mandala ele é transpessoal. Todo mandala é transpessoal? Pode ser, mas existem alguns que, na forma do desenho, bidimensionalmente falando, eu aqui o papel ali, eu aqui o papel ali, no papel ele já dá um pouco essa impressão. E a holografia ela remete a isso, de que o mandala ele é um caminho, até no seu específico, porque ele dá essa conotação de estar sobre um efeito holográfico, de que muitas camadas de consciência podem ser acessadas através dele.
E aí o exercício que nós já fizemos lá no passado, que também é comum para nós. Então eu pego o meu mandala, eu vou colocar ele na distância de um braço, na posição que para mim ele tem o sentido como você, para você ver, tá? É para ele. E aí você faz de conta que existe um fiozinho no centro do mandala e você puxa ele para fora, um fiozinho de nylon. Porque ele é quase invisível. Então eu transformo essa circunferência numa esfera. Então ela passa a ficar quatro dimensões. E aí eu devagarzinho, eu mentalmente eu imagino que eu penetro neste mandala e que eu vou ficar no eixo do mandala, bem no centro. E para todos os lados que eu olhar ao meu redor, é como se eu imaginativamente pensando estivesse olhando para o meu mandala, só que eu estou olhando ele de dentro. Como se eu estivesse lá no centro da circunferência da Terra, vamos brincar assim, da circunferência, e eu em todos os meus. A volta que eu dou ao redor do meu próprio eixo, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, eu estou olhando o meu mandala de dentro. Porque quem sabe com essa oportunidade eu descubro, eu enxergo esse caminho do holográfico que está colocado aí. Isso para que eu possa aprofundar os estudos sobre mim mesma através desse mandala. Na visão de entendimento para todos nós do mandala, o seu mandala ele é um mandala transpessoal e ele é um mandala tridimensional porque ele permite esse efeito, tudo bem, né? É assim, qualquer mandala, até o mais plano que seja, a gente consegue isso. Vamos lembrar lá daquele filme que a gente assistiu, lá na época da formação com a Márcia Taboni, lá dos corvos, lá dos sonhos do Akira Kurosawa, que ele sai do museu e ele entra para dentro da tela, lá do Van Gogh, e ele vai passeando lá em busca do próprio Van Gogh na construção daquela tela que ele estava produzindo. Então, o mandala é mais ou menos assim, ele é um efeito holográfico, panorâmico nesse sentido, um filme em múltiplas dimensões para que eu consiga adentrá-lo. Tá? Mas aí a gente volta para uma coisa que é assim: quando eu não tenho tempo de fazer isso, eu já sei de antemão que eu tenho condições e capacidade para poder transitar em níveis diferenciados de estado de consciência. A pergunta que nunca quer calar é assim: o que eu posso fazer com isso? Como eu utilizo isso em meu benefício? Antes de ser em benefício da comunidade, porque o texto hoje, inclusive, está falando a respeito disso, né? De trazer a possibilidade de eu estar inserida numa cultura, numa comunidade, numa tradição, né, no mundo, no plano que eu vivo, sendo eu mesma, mas também levando em consideração a chance de facilitar coisas para os outros. Mas para que eu possa facilitar coisas para os outros, eu preciso experimentar essas coisas em mim mesma. Mesmo que seja na jornada acompanhando o outro, eu não tenha feito aquilo antes de poder fazer junto com o outro, mas eu preciso experimentar aquilo. Se eu só falo de mandalas, eu nunca os faço, fica uma coisa muito utópica. Eu posso não fazer eles aqui nesse momento, mas em algum momento eu vou ter que fazer, tudo bem? Para poder eu me experimentar naquilo e como é que eu reajo nessa situação. Mas já sei de antemão que o seu mandala ele é holográfico e que ele tem essa possibilidade de demonstrar que você transita com facilidade neste momento pelos diversos níveis e camadas de consciência. Isso eu já sei. E o portal, talvez o que esteja representado aí no triângulo que você colocou, seja você olhar para isso. Qual é o portal? Qual é a chave que eu posso usar para que quando eu, Kelly, precisar, no meu dia a dia, tá? Que eu possa estar em múltiplos estados de consciência para lidar com a mesma situação. Porque aí não teria nada a ver, carinhosamente pensando, com o mandala. Tem a ver com a sua vida pessoal, profissional, educadora, com a sua vida na casa que você professa a transpessoalidade, a espiritualidade, na relação você com você mesma, com os seus familiares, né? Com o seu companheiro, com os bichinhos. Então, tudo isso, de uma certa forma, vai facilitando o dia a dia. E Kelly, com muito respeito, tá? Eu estou usando a Kelly no bom sentido agora, porque ela trouxe isso, mas serve para todos nós, para qualquer um de nós. Para mim, Vitor, para Maria Silvia, para Dolores, para Vanessa que saiu agora, né? Para Massaco que não veio, para Regina que não tá. Então, assim, para cada um de nós, serve para todos nós. A gente pode, de uma certa forma, trabalhar isso nessa vertente, tá?
Quer falar alguma coisa, Kelly? Você sabe que eu acho que nesse momento eu tenho procurado trazer, assim, eu não sei ainda o que é, né? Mas assim, tem uma questão que é prática e objetiva da minha vida, né? Que eu comentei com vocês, que o meu filho, o mais velho que morava comigo ainda está morando sozinho, né? Questão de 15 dias por aí. E a minha casa foi colocada à venda, bem de início ainda, né? E aí é uma sensação engraçada, porque assim, é aquilo que é assim, é como se fosse assim, a venda vai acontecer quando? Então tem uma resposta que é objetiva, não sei, né? Mas é como se fosse assim, tem uma resposta intuitiva, sei lá, ou eu que vou buscando isso, que é assim, vai ser vendida na hora que precisar ser vendida e para quem precisar ser vendida. Da mesma forma que eu vou para um lugar para onde eu preciso ir, né? Então é como se fosse um momento que eu fico assim, entre as questões objetivas e as questões subjetivas. E aí esse triângulo e até assim essas duas esferas, né? Eu fui dando esse significado assim, da onde eu estou, porque eu estou num lugar, mas eu vou para o outro lugar. Mas que tem esse triângulo, como se fosse esse portal, esse caminho ali, que vai, que vai fazer a união dos dois, né? Como assim? Se eu saio daqui, é porque eu encerrei um ciclo aqui. Para onde eu vou, é porque eu vou abrir um ciclo novo e tá tudo certo, né? Então é engraçado, né? Porque assim esta casa aqui, né? Então eu moro aqui desde 93, que foi quando eu casei. Então, essa casa tem uma história, porque ela era dos meus sogros, né? O meu marido, o meu ex-marido, né? Ele morou aqui, ele veio para cá, ele tinha uns 18 anos. E quando a gente foi casar, minha sogra já estava muito cansada, porque tinha a casa com escada, né? Dois lances de escada. E ela tinha muito problema de coluna. Então, ela queria ir para um apartamento. E na época, o meu marido tinha comprado uma cachorra de porte grande, assim, né? E aí, quando a gente estava para casar, aquela coisa assim, vamos morar onde? Só que tinha a questão da cachorra, né? Então, assim, vamos morar onde? Vai precisar de um lugar com espaço. Aí, na época, como os pais dele queriam ir para um apartamento, foi feita uma troca. A gente pagava o apartamento, que é aqui pertinho também. A gente tinha um valor equivalente à casa com apartamento. A gente pagava o apartamento e aí, quando terminou, bom, enfim, ficamos com a casa. Então, foi, né, a compra foi feita dessa forma. Então, 93, né, são 33 anos, né, 93, não, mais de 30, uns 33 anos, né? Então é bastante tempo, é toda uma história, né? Porque aí os meus filhos nasceram aqui, né? Tudo aconteceu nessa casa, né? Então, assim, me casei, as crianças nasceram, a cachorrinha morreu, depois nós nos separamos, né? Então, é uma casa, né, de um significado grande para mim, né? Quando eu não morava aqui ainda, quando eu era menina, eu passava aqui na frente da rua, eu tinha uma curiosidade em relação ao lugar, porque como é um condomínio de casas, tinha, na época até era uma portaria diferente, né? Mas assim, tem a portaria e aí assim, não dá para ver a rua porque a descida aqui, ela é curva. Eu tinha uma curiosidade de saber como que era aqui dentro, o que que era aqui dentro. Mas sabe quando eu passava na frente da rua e não era tão pertinho da onde eu morava, né?
Mas assim, passava, era muito curioso. Aí quando eu conheci o meu ex-marido, né? E aí aquela coisa assim, a gente se encontrava em casa de amigos, coisa assim. Aí eu não sabia onde ele morava. E aí, quando eu vim uma vez aqui, que ele entrou com o carro, eu falei, nossa, eu falei, é o condomínio que eu tinha tanta curiosidade de conhecer, né? Então, para mim é muito especial até esse momento, que fico assim entre a minha sensação, né? Que eu estou lidando com coisas objetivas, até porque é uma venda que não sou só eu que estou vendendo, né? Somos nós dois que estamos vendendo. Ele já vai para uma questão mais pragmática, né? Então, assim, não tem tempo, assim, a gente vai vendendo, mas assim, tem um valor, mas ó, daqui tanto tempo, se não aparecer proposta, a gente tem que repensar no valor, e tal. Ele vai para um campo mais objetivo, né? Eu tenho isso também, objetivo, que é, bom, eu tenho 50%, né? Então, eu não tenho uma casa inteira para comprar um outro espaço. Eu tenho 50% para comprar. Então, assim, com o valor daqui, eu consigo comprar o quê? Eu consigo comprar aonde, né? Então, tem isso também, que são coisas objetivas, mas o que nesse momento me pega mais é o subjetivo, que é, eu estou encerrando, tanto que assim, eu estou sozinha nesse momento. Ontem peguei as coisas de Natal, eu falei, eu quero enfeitar, porque é o último Natal que eu vou passar aqui, né, pensando, né, que muito provavelmente falar assim, nossa, vai demorar um ano para vender, o outro Natal eu vou estar aqui ainda, não sei, né? Mas coisas desse tipo. Então, assim, de tudo ter muito significado, né? Então, assim, sempre fui de cuidar bastante da casa, mas assim, tô aqui, tô cuidando de tudo. Como uma coisa assim, tô encerrando aqui, né? Agora eu vou para onde? Não sei, mas, né? Então, acho que por isso que esse triângulo me chama muito a atenção, assim, né? De que é um caminho, né? O caminho vai aparecer, eu não preciso saber dele agora. E tudo bem eu poder ficar com isso de que o caminho vai aparecer, eu não preciso saber dele agora? Então, eu acho que eu estou conseguindo lidar bem com isso, né? E engraçado que eu andei ouvindo umas coisas sobre touro, né? Touro está no momento de muita mudança. 2026 é ano de mudança para touro. Eu falei, nossa, olha, tá tudo, né? Tudo, né? Assim, o momento tá sincrônico ali, né? Então, né, eu acho que tá uma coisa boa, tá tranquilo, tá, né, assim, para mim é muito positivo, assim, eu tô sentindo de uma forma é, positiva como confiança mesmo. Tá bom, eu não sei, mas eu não preciso saber, não é porque eu não sei que a coisa não tá direcionada, né, seria mais ou menos nesse sentido. Sim. Ou até ficar com uma coisa que é assim, ó, o que eu preciso saber hoje é o que eu sei. O que eu não preciso saber hoje não adianta nem eu questionar, porque não Isso. vai vir, tá? Aham, aham, uhum. Tudo bem? É isso. Ótimo. Tá. Uhum, uhum. Alguém quer falar alguma outra coisa? Dolores? Eu vou pegar meu carregador rapidinho, que a bateria tá acabando. Tá bom, tá bom. Oi. Oi? Hum. Bem, o meu, eu acho que a gente não viu, é a primeira vez que a gente está vendo. Mas agora que eu estou ponhando reparo nele, assim, que eu, vamos dizer assim, eu preciso de transformação, tá? De mudar muitas coisas. Não são tão poucas assim. Prestar mais atenção nas oportunidades,
tá? Assim, acho que a religiosidade também contém aqui. É uma coisa que eu já estou cuidando, tá? Eu estou indo num centro bem legal aqui perto de casa. E até já estou participando, assim, bem de leve, sabe? Estou dando uma palestrinha não, estou lendo os negócios, não sei como é que chama. Antes do passe, a gente lê um livro, uma parte de um livro. E quem Livro de quer mensagem. ler? Aí eu faço assim, e eu adoro fazer isso. Aí eu falo para o pessoal, não, espero que todo mundo me ouça, tá? Então, aí eu leio bem bonitinho, bem pausado, bem para todo mundo ouvir, todo mundo entender. E tem gente que pega e fala assim, né? Vai, e ninguém entende nada. Assim, ele fica melhor. Aí eu fiz bem bonitinho. Eu gosto de fazer isso. Talvez até o ano que vem a gente já consegue trabalhar mais lá. Porque médium não vai, não consigo. Mas até trabalhar o social, que eu gosto. Ah, assim, eu vi que a minha casa aqui também está meio torta, sabe? Também preciso dar uma arrumada nela. Minha casa interior também é desconjuntada e eu preciso dar uma arrumada nela. Quer ver? Quer ver? Tem um monte de coisa aqui. Mostra. Bastante. Nossa, tem bastante coisa. É, Então, mas tá Tá bom? ruim? Tá ótimo, obrigado. Mas tá ruim, eu podendo perceber isso, de que eu preciso arrumar um monte de coisas na minha casa, como eu fico, como eu, Dolores, fico. Eu quero arrumar isso, que me incomoda. Tudo que tem aqui eu reconheço. Não estou ouvindo, Dá para arrumar isso, Dolores? Tem como arrumar? tá? Tem? Você tem os caminhos, tem as ferramentas para poder fazer isso? Tenho. É só usar. Pode usar? Tem condições para usar agora? Sim, tem Então, sim. Não é coisa então, tão difícil. então não tem problema, o problema já está resolvido. Se eu sei o Sim. que é, se eu tenho as ferramentas, se eu posso usar e se eu quero usar, não tenho mais problema, concorda? Uhum. O quanto eu quero em cada coisa, né? Esse Isso. que é o problema. Então, mas veja, o querer era aí que eu queria chegar e sem críticas, tá? Porque Claro. fala de nós mesmos a respeito dessa sua experiência. Mas é assim, o querer é a parte mais significativa de tudo. Porque eu posso saber, eu posso ter as ferramentas, eu posso conhecer, eu posso saber qual é o problema, mas se eu não quiser, não adianta, porque a coisa não vai, tá? E o querer, porque a gente está pensando no modo mais primitivo ainda de expansão de consciência. Porque eu posso trazer o querer para se eu preciso, se eu necessito fazer essas mudanças. Se eu precisar, ele está um pouco carregado do querer, mas também um pouco carregado com a necessidade. E se eu ficar só se eu necessito fazer a mudança, olhar para isso com mais carinho, aí eu estou mais centrado ainda no self, menos nas características de personalidade de ego, tá? Mas eles também são importantes e a gente precisa levar junto. Outro dia eu vi um vídeo agora, essa semana aí. Não, não foi um vídeo, não, mentira. Foi uma postagem numa dessas redes sociais dizendo que o ego é nosso pior inimigo. Gente, que forma primitiva de poder olhar para o ego, né? O ego não é nosso pior inimigo, o ego é nosso melhor amigo, porque além dele conter as possibilidades de trazer as resistências para que a gente consiga caminhar, ele protege o self, mesmo com aquelas resistências que eu deveria trabalhar em mim mesmo, que eu já tenho a chance de poder perceber que elas são empecilhos para o meu processo de estar em conexão com o self, mas essa característica egóica existe para poder me manter vivo, senão eu já teria ou implodido ou explodido.
Então, o ego nunca é o nosso pior inimigo. O ego sempre é o nosso melhor amigo. É que eu projeto a minha possibilidade das coisas que eu necessito mudar em mim fora. Então eu digo, eu tenho um ego tenebroso. Eu estou projetando fora, como se o ego fosse alguma coisa fora de mim mesmo, para que eu, de uma certa forma, possa olhar e trabalhar para isso. Não, não. O ego é uma estrutura, uma instância psíquica. Isso se a gente for ficar só na psicologia. Porque o Zimmermann, lá naquele livro dele do perispírito, ele fala que o ego é uma composição de um dos corpos, do corpo mental. E que não vai acabar na hora do nosso desencarne, tá? Ele vai junto com a gente. Por isso que, inclusive, a gente preserva as mesmas qualidades que teve aqui enquanto encarnado. As tendências, as más tendências, as boas tendências, porque vai junto com a gente. Ele vai sendo trabalhado ao longo dos processos reencarnatórios. Mas a gente não está falando desse ego nesse momento, a gente está falando de um ego numa visão bem freudiana. E esta, assim, para eles, naturalmente, ele é visto como uma característica negativa pesada, mas não é não, tá? O ego é o próximo, mais próximo que nós temos de nós mesmos, que se manifesta projetada na relação com o outro. Porque quando eu olho para o outro e o outro me incomoda numa característica, é o ego, o meu ego, tudo bem, essa estrutura da instância psíquica, que está ali sendo projetado e manifestando uma característica que eu gosto, não gosto, desgosto em mim mesmo. E eu não reconheço em mim, então eu projeto no outro. Tudo bem? Sim, sim. Tá. Quer comentar Muito mais bem. alguma coisa a respeito do seu mandala, Dolores? Não. Tá. Tem um negócio que parece cobra aqui, mas eu já nem sei por quê. Então, e o que essas cobras querem, precisam e necessitam de você? O que a cobra significa para você agora? Veneno. E o que esse veneno significa, quer, precisa ou necessita de você? Talvez eu precise soltar mais veneno. Soltar em você mesma, soltar para o outro, soltar no Para o outro, mundo? para os outros. E o que é soltar mais veneno para o outro? Dá um exemplo. É não ser tão boazinha. Boazinha é diferente de ser boa? É. Qual é a diferença entre como é que é eu ser boazinha e como é que é eu ser boa? Jesus era bom? Deve ser, né? Tá. Ele era bonzinho? Acho que não. Que bom, não era mesmo. Bonzinho é quando eu me entrego para a tendência de expectativa e ilusão que eu deposito no outro. Todo bonzinho, inclusive quem vos fala, na situação que está bonzinho, depositou a sua atenção, seu foco de atenção, na ilusão. E na ilusão de que eu quero ser agradado, eu quero ser respeitado, eu quero ser. Sem levar em consideração se o outro pode ou não fazer isso, se o outro está preocupado com isso ou não. Então eu estou transitando pelas estruturas do ego, ilusório, da mente. O bom, o bom ele, o bom ele se respeita. Oi? O bom, Oi? o bom, ele Ah, se respeita. O bom respeita a autoridade própria e a autoridade dos outros. O bom percebe que o outro, de uma certa forma, pode ser o outro e que ele não precisa passar a mão na cabeça do outro só porque o outro tem uma atitude positiva ou negativa. E que ele sabe que o outro está no processo de evolução dele. Esse é o bom. O bonzinho, como nós, fica tentando fazer com que o outro seja como a gente quer que o outro seja. Ai, gosta de mim? então, Vai. então, Ai, então eu errei Dolores. o bonzinho. Dolores, fala pra mim que você me Ah, ama, vai, senão eu não vou dormir bem essa noite. ó, você dormindo ou não, não importa, mas isso é uma grande verdade. O quê? Desculpa aí, Fernando. Qual que é a grande verdade? Desculpe, qual que é a grande Repete verdade? aí, que você repete aí. Tá. Você gosta de mim? Você gosta de mim? É.
Então, eu É te o, respondi. é o que? Gosta ou não gosta? Claro que sim. Ah, tá. Mas assim, e se você não me fala isso e eu deixo de dormir por conta disso, para você tudo bem? Aí eu levei na brincadeira e até me perdi aqui. Tá. Tudo bem Como se que é? ca- tudo bem se assim, se eu ficar sem dormir porque eu não sei se você gosta de mim ou não? Tudo bem para você? Acho que sim. Você acha ou você sente e tem certeza? Ai, 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 você sempre me põe nessas, né? Ah, eu tenho certeza. Ah, que bom. Pelo menos é a... Oi, Dolores, tudo bem? Que bom que você veio para a reunião hoje. Porque agora é a Dolores falando, essência falando. Quando a Ah, gente então diz, tá ah, bom. não sei, eu acho, talvez, a gente quer ser agradado, a gente não quer agradar o outro. A gente não quer desagradar o outro porque a gente tem medo de se desagradar. A gente, né, assim, a gente não está preocupado, na verdade, com o outro. A gente tem medo que o outro venha nos questionar, que o outro nos traga algum tipo de confronto, que nós somos obrigados a olhar para nós mesmos e dizer, não, não gosto de você. Sabe que eu nunca gostei? Aliás, eu posso até gostar de você, mas eu odeio essa sua atitude. Não, a gente não, né? Por quê? Porque a gente não quer ser desagradado, porque isso vai criar um confronto. Então a gente faz de conta que a gente aceita o outro do jeito que o outro é. A gente faz de conta. Faz de conta. Isso. No mundo de faz de conta, quantos faz de contas eu vivo no meu dia a dia? Jesus. Muitos. Eu encontro com você na rua, eu não gosto de você, mas eu tenho que te cumprimentar, eu tenho que fingir que eu te vi, eu tenho que fazer um aceninho pelo menos. Tem dia que a gente sai e não quer nada, né? Não quer ver ninguém, né? Tem. Por que você não sai com óculos escuro, pelo menos, espelhado? Porque aí você disfarça que você não está nem olhando para a pessoa. A pessoa não sabe para onde você está olhando. Os óculos escuros espelhados por fora não permitem a pessoa descobrir que você está olhando para ela. É mesmo, né? Não, Vou fazer isso. não pode ser uma vantagem? Então, esse negócio de falar, eu acho, muita gente fala, a gente não deve falar, eu acho, mesmo na psicologia, lá nos cursos, assim, né? Mas acho que ninguém explicou tão bem assim, por que 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 eu acho. O que que significa eu acho? É que eu não tenho certeza daquilo. E o que mais? Que eu estou perdida em mim mesma e que eu estou tentando fazer com que o outro tenha uma atitude que nem eu mesmo sou capaz de poder ter. Eu posso achar um monte de coisas sobre a sua vida. Será que qualquer uma dessas coisas que eu ache a respeito da sua vida são úteis para você? Vão te colocar no seu lugar? Não em relação a mim, mas vão te ajudar a você ser mais senhora de si mesma, mais empoderada, mais centrada? O que você pensa? É o que eu penso que eu acho a seu respeito. Eu acho que Não. não. Então, Acho então, não. 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 Então, então. não. Até porque, como a Maria Silvia disse lá no momento que ela estava falando lá atrás, na hora que a gente estava discutindo o texto, essas coisas todas, é assim, olha, o outro, na verdade, tem um caminho dele, o outro tem as experiências dele, o outro vem de uma jornada dele, que mesmo ele compartilhando e dizendo a respeito da jornada dele para mim, é assim, eu não estava naquela jornada da pessoa. E qual foi o significado e o sentido para ela? Eu brinco que nós já fizemos esse exercício presencialmente lá no consultório, quando a gente se encontrava presencial. Lembra do abajur que tá vendo esse quadro aqui atrás? Tá vendo? Hum. Quais são as cores que são comuns nele? Aí vocês podem dizer vermelho, amarelo e azul, tá bom. Mas será que vocês enxergam o azul do mesmo jeito que eu enxergo? Será que ele tem o mesmo significado e sentido para você nesse momento? Então a gente não deve achar nada. Quem acha está perdido em si mesmo, tá? Quando a gente diz eu acho que é porque já está perdido em si mesmo. Fica atento. Eu Tá, mas acho que. então, Ah, ah.
Fala, fala, Desculpa te interromper, mas fala. então, quando a gente diz, isso é uma coisa que você já disse lá muito para trás, e eu prestei muita atenção nessa história do eu acho, eu sinto. É muito diferente quando a gente diz eu sinto, que você está falando é assim, não é o seu ego que está falando, é o seu eu mesmo, é o seu espírito que está falando, eu sinto. Tem uma força diferente, tem uma verdade diferente. O achar é achar, posso achar tanta coisa, achar que está tão escuro aqui que vai chover, caiu uma tempestade, não vai, só está escuro porque anoiteceu e vai por aí, né? Isso, Não é isso? isso, perfeitíssimo, perfeitíssimo, é isso aí. Por isso, o empoderamento é ou eu sei ou eu sinto. Eu acho que, até porque às vezes a gente usa esse termo para ir pisando meio que devagarzinho naquilo que a gente até já sabe, mas a gente vai dizendo para o outro poder ir prestando atenção naquilo que a gente está dizendo. Então, esse acho, carinhosamente falando, tem um outro sentido. Mas a maior parte de nós hoje em dia, sobre qualquer tema, a gente acha tudo. Eu acho que tá calor, eu acho que tá frio demais, eu acho que o planeta tá de tal jeito, eu acho que tal coisa tá acontecendo. A gente pode achar, como a Maria Silvia falou, qualquer coisa. Só que nós não somos empoderados naquilo que nós estamos achando. Então é melhor que a gente não ache nada. E talvez seja um pouco mais verdadeiro, em vez de achar, sentir. Quando você sente mesmo, aí é verdadeiro. Claro. Quando você Uhum. diz eu sinto, ele tem uma força de se sentir, né? Porque você está falando aí com a sua alma mesmo. É a sua alma falando, né? Sim. E eu sinto para mim, em mim, nas minhas coisas, Sim, na minha vida. nas minhas Para o coisas, outro, eu não não é sei. o outro, não sei. Ele pode não sentir nadinha, inclusive, mesmo que esteja falando eu sinto, porque ele está num outro momento, com outro estado de consciência diferente do meu. Sim, sim. Por isso que a gente pode aprofundar isso que você está dizendo, é assim, ó, quando eu olho para o meu mandala, o que que eu sinto ao olhar esse mandala? O que eu sinto que o mandala quer de mim? O que que ele precisa de mim? O que que ele necessita de mim? Sentindo. A história do budismo, carinhosamente falando, saindo da mente aqui, de novo a gente vai entrar nessa tradição no próximo ano, tudo bem, lá nas tradições orientais, com a Eliana Bertolucci, né? Então, assim, saindo do Jean-Yves Leloup, que trabalha a questão do self, da centração, da possibilidade de uma mente consciente aqui nesse nível, a gente vai trabalhar a questão da mente consciente no coração, no core, daquilo que eu sinto, porque é esse que me dá o propósito da possibilidade de saber, inclusive juntando as coisas, se eu estou amparado no próprio self, na condição que eu consigo nesse momento, tá, gente? Senão também a gente pode criar uma fantasia egóica, ilusória, imaginária, de que pronto, o fato de eu estar no eixo, centrado naquilo que eu estou sentindo, eu já vou estar numa esfera X qualquer que não é real. É na condição que eu me encontro nesse momento. Só que aquilo que nós falávamos lá atrás, e muitas vezes eu trouxe isso para a gente poder refletir juntos, que é assim, o fato de estar o melhor que eu consigo, centrado, amparado no self individual, eu permito com mais facilidade que o self universal perpasse pelo meu self individual, que ele atue, que esta energia atue através das minhas atuações, porque sou eu que estou conectado ao self universal. O self universal é a consciência unitiva, que é a base, o objeto de estudo da psicologia transpessoal, ela é, e ela não precisa ser trabalhada, que ela já é. Quem é, não precisa se modificar absolutamente nada. O que é, não precisa modificar absolutamente nada. O X da questão é eu trabalhar os meus complexos, as minhas dicotomias, as situações ainda eu não me encontro na unidade do que eu sou, para que eu permita me aproximar cada vez mais daquele que é, daquilo que é. Jesus dizia, né, e a gente está encerrando essa vertente para esse momento, eu sou. O que, que ele queria dizer com isso? Eu e o Pai somos um.
Ou seja, o self Exatamente. individual já está totalmente conectado ao self Conectado. universal. Era isso que ele queria dizer. Nas nossas palavras pela psicologia, tudo bem? Porque ele não estava preocupado com essa vertente, com essa ciência, não era isso. É que como a gente pegou uma fatia desse todo para poder estudar, na nossa vertente era isso que ele queria dizer. Eu sou significa eu estou centrado no self, eu sou o self que habita e que mora dentro desse corpo físico 24 horas por dia. E pelo fato de eu ser este espírito, este self, esta essência que habita o meu corpo físico, eu estou totalmente em comunhão com o Pai. Eu e o Pai somos um. O que, que ele quer dizer? Eu operando, eu agindo, eu atuando, eu pensando, eu sentindo, é o Pai pensando, sentindo e atuando através de mim. E, Coloquei essa frase ontem na minha palestra. Poxa vida, e qual tudo é? aqui tem um, Veja a sincronia. tudo aqui tem uma conexão. Porque, Maria Silva, porque a gente está trabalhando Fiquei para um até self arrepiada universal. agora. A gente está trabalhando para o É, self universal. Não importa qual seja a vertente. E com certeza deve ter um monte de gente nesse momento, nessa semana, nesse período da existência, que está falando de acordo com as suas próprias vertentes a respeito disso. Porque a gente está nessa egrégora, nessa sintonia. E aí a gente poderia resumir o fechamento desse livro, né? Assim, porque a gente vai continuar a jornada para quem quiser, porque Eliana vai falar a respeito disso de outras maneiras também, lá na obra dela. Mas assim, a gente está encerrando esse livro, A Elegância do Self, pensando exatamente nessa possibilidade. Como é que eu estou conectado nesta essência? Como é que eu permito que eu e o Pai sejamos um? Possamos ser um só e que não exista mais bloqueios, resistências, persistências, para que nós não possamos estar em comunhão. Essa semana, por conta de uma discussão, uma conversa lá no grupo de filosofia, eu fiz uma postagem na rede social falando a respeito disso. Toda técnica, normas técnicas, por exemplo, a ABNT, porque é a norma técnica que eu mais me identifico, que oprime qualquer religião, qualquer tradição que oprime, ela não está fazendo seu serviço adequado. A religião precisa ser libertadora. Precisa dar a condição de perceber que a essência que eu sou permite a possibilidade de comungar com a essência do que é. E nesta comunhão estamos atuando. No estado egóico que eu me encontro aqui agora, se eu tiver que bater em alguém, que eu bata em essência, com o coração quentinho. Por que eu estou usando esse exemplo, gente? Para que a gente não faça uma fantasia, e aqui não vai nenhum demérito à tradição alguma, mas para que a gente não faça uma fantasia de que, nossa, soprei luz e inspirei luz. Não, inspirar a luz a gente inspira e soprar também a gente sopra. Só que não é na intensidade 100% ainda. Mas nós estamos, como foi dito no nosso encontro hoje, por todos vocês, nesse caminho, nessa jornada, o vir a ser, a esperança, a fé, a oportunidade de continuar trilhando a chance de poder cada vez estar mais no ponto de equilíbrio daquilo que nós somos. Então, aquela tradição a qual eu estou vinculado hoje é aquela que tem as lições, os remédios e as informações mais significativas que eu necessito com mais prontidão no aspecto do self individual que eu me encontro na condição hoje para desfrutar, para tirar os véus que encobrem aquela possibilidade de eu estar mais aspectado na essência que eu sou. Porque o universo só vai perpassar livre, leve e solto pelo self individual quando eu estiver totalmente aspectado no self individual. Agora, se isso acontecesse, nós faríamos bobagem. Porque eu digo, eu não gosto dessa pessoa. Pum! A pessoa desapareceu, sumiu.
Concorda? Então, assim, então nós não estamos no melhor do nosso caminho para poder permitir que toda a fluidez do self universal possa perpassar pelo meu ser. Os que já estão lá na esfera crística, no samadhi, né, assim, nos estados bem ampliados de consciência, né, eles de uma certa forma já permitiram a união e a comunhão com o self universal. E nós estamos nesse aprendizado. Um caminho que não é o único, nem o melhor, nem o mais significativo, que pode ajudar até na tradição que nós nos encontramos no nosso processo de evolução, é, por exemplo, o mandala terapêutico. Pode ser os sonhos também. Pode ser. Pode ser a análise da cadeira vazia no sentido do que eu projeto lá na cadeira que na verdade é meu e que eu não reconheço em mim. Pode ser o ego no sentido pejorativo e negativo que nós temos, o ego nosso pior inimigo. Pode ser esse caminho também. Desde que eu olhe para as características e para as ferramentas que ali de uma certa forma se manifestam e eu sou capaz de poder observar como eu ajo no meu dia a dia com base naquela estrutura. O Chico, ai, que bom que o Fernando tá aí. Deixa eu passar a mão no rosto dele agora para pegar um pouquinho da energia do Chico, porque o Fernando nasceu praticamente nas mãos do Chico, tá? Então, assim, deixa eu passar um É, pouquinho. Então deixa eu passar a mão um pouquinho lá no Fernando para poder pegar esse energia, porque eu não tive o prazer de conhecer o Chico, mas eu tenho o prazer de conhecer o Fernando e toda a família dele que conviveram com o Chico, então deixa eu passar a mão ali para poder pegar um pouquinho dessa energia do Chico, não é nem sua, viu, Fernando? Nem a sua energia que eu quero, é a do Chico que tá aí em você, tá? Mas brincando com uma possibilidade que é assim, o Chico dizia uma coisa que é assim. Em outras palavras, claro, porque eu não vou saber replicar ipsis literis, mas ele dizia uma coisa que é assim: não fica preocupado com um zilhão de coisas para fazer. Pega uma característica, uma habilidade que aí no frigir dos ovos eu traduzindo, tá? Que mais frequentemente se apresenta no seu dia a dia para você poder trabalhar você. Porque se a gente achar que a gente vai trabalhar amor, perdão, fé, esperança, comparação, compaixão, papapá, perdão, tal, 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 numa vivência, a gente não trabalha nada e faz mal e porcamente o nosso trabalho. Então pega aquela que mais frequentemente se apresenta para você e você vai trabalhando aquela. Aí ele ainda completava. De sobra, não eram com essas palavras, tá, gente? Se alguém falar que o Chico falou isso, pelo amor de Deus, do que o Vitor estou dizendo, eu vou pagar minha língua porque não era com essas palavras que ele dizia. Mas assim, de sobra, o fato de você trabalhar só essa característica específica obrigou, fez que, convidou com que você tivesse que trabalhar todas as outras características, habilidades que estão associadas a essa específica que você tem condições e competência para poder trabalhar. Isso não faz sentido? Não traz uma outra possibilidade para a nossa existência? Não posso ir mexendo com o self, com a minha estrutura de poder me percebendo, a reforma íntima, como dentro do Espiritismo a gente diz. Nessa tendência, eu não preciso falar, olha, o pacote tem 10 habilidades para serem trabalhadas. Pega as 10 e coloca no liquidificador e na batedeira e vamos ver o que dá. Não vai dar nada, vai dar uma porcaria. Agora, eu tenho mais atenção toda vez que, por exemplo, eu tenho que lidar com o outro, eu sou convidado a, como é que se fala, a trazer uma agressividade. A agressividade não é a habilidade mais profunda do ser, ela é sombria. Mas a agressividade impõe a chance de eu poder perceber qual é a estrutura do meu ser melhor, empoderado, que eu não estou tomando conta de mim mesmo e lidando com aquela característica. Que eu não estou trazendo o melhor, estou sendo mal aproveitado numa estrutura que eu estou mal utilizando dentro de mim. Por isso que eu estou agressivo. Ah, ok, descobri. Por exemplo, a amorosidade, ou por exemplo, o respeito, ou por exemplo, o perdão, ou por exemplo, o entendimento e a empatia com a dor do outro.
Então eu vou olhar para estas habilidades, só exemplo, tá, gente? Citadas, que são as profundas, as características da marca, da essência do espírito, e aí eu pego uma dessas habilidades e trabalho ela no meu dia a dia. Então eu vou dar um exemplo de novo. Como eu posso ser mais compassivo? Quando eu levanto e eu pergunto para mim mesmo, eu estou na prontidão para levantar? Tô. Eu tô na chance de poder sair da cama e poder fazer alguma coisa que faça sentido para o meu dia hoje? Tô. Ah, então eu já estou compassivo para comigo. Ah, eu estou na prontidão para poder sair daqui e levar o Nico para poder andar? Tô. Ah, então eu já estou na prontidão para de ser compassivo para com o outro que depende e que necessita de alguma forma da minha presença. Aí eu encontro pessoas no trânsito, no caminho, e as pessoas dizem bom dia. Eu vou lá e respondo de uma forma compassiva, pelo menos, este bom dia do outro, boa tarde, boa noite. Eu estou trabalhando o processo da compaixão. E o fato de eu estar trabalhando a compaixão, nesse exemplo que eu estou citando aqui agora, é só um exemplo, tá, gente? Nada a ver comigo, não estou falando de mim, não, tá? É só um exemplo, tá, gente? Tá? Vocês entenderam bem, né? Não é do Vitor que eu estou falando. Então é assim, eu estou trabalhando a paciência, eu estou trabalhando a fé, eu estou trabalhando o amor, eu estou trabalhando o respeito, eu estou trabalhando a resignação, eu estou trabalhando o não julgamento, eu estou trabalhando o perdão, porque se o outro passa por cima de mim, eu vou dizer, ah, tudo bem. Ai, ó, doeu um pouquinho aqui o pé que você passou em cima, mas tudo bem. Ok, talvez você esteja com mais pressa do que eu. Pode ir, instrumento da minha evolução. Estou trabalhando esse processo. Olha quantas habilidades embasadas numa única que eu esteja mexendo nesse momento. E por que a gente está falando a respeito disso? Eu fico no meu mandala, só nesse mandala. Eu não preciso de outro. Ele está dando caminho, a verdade, a vida, a direção do o que eu preciso fazer para poder lidar com essa verdadeira habilidade. Por que a gente está usando esses termos? Porque a gente está estudando um livro que está encerrando hoje, A Elegância do Self, que fala sobre a tradição cristã. É por isso que a gente está usando esses termos. E eu preciso da tradição? Sim. Quantas bobagens a gente tem visto no mundo nos dias atuais, porque a simbologia, e foi daí que eu mais enveredei para a chance de poder trabalhar com esse livro da Eliana Bertolucci, que a gente vai mexer no ano que vem, A Psicologia do Sagrado, porque a gente tirou o sagrado da nossa existência. E o sagrado aqui não como uma coisa profana lá, inatingível, mítica. A gente enterra as nossas coisas como se elas, de uma certa forma, não tivessem sentido e significado para a gente. A gente tem que lidar, a gente dá tempo para o luto, a gente dá tempo para poder viver a paixão. A gente diz que não pode estar totalmente apaixonado nesse momento, porque, de uma certa forma, isso é perda de tempo e de energia, de centração na essência. Que a gente tem que estar consciente e espiritualmente falando, ou em self, em essência, naquele grau que a gente determinou que precisa estar de evolução, porque esse eu estou perdendo tempo, eu não estou fazendo nada. Que eu não posso sentar na minha sala de televisão e assistir rock santeiro meio-dia, porque senão eu estou perdendo tempo. Como se eu não encontrasse uma série de elementos e ferramentas ali para poder perceber a própria psicologia, a minha vida, através daquela obra do Dias Gomes. Então, esse lugar de se exigir onde nós deveríamos estar faz com que nós passemos por cima dos símbolos do sagrado, do lugar sacro, que facilita esse símbolo, ele faz a facilidade, a conexão com o essencial. O self individual se comunicar com o self universal através do símbolo sagrado. É sobre isso que a gente vai conversar o ano que vem todinho. Nesse novo livro que nós vamos trabalhar, A Psicologia do Sagrado. É o livro do ano que vem. Até aqui alguma dúvida? Veja, eu estou fazendo a ponte, carinhosamente falando, nos despedindo da elegância do self, ou como ele é Que nome bonito, importante. né? Isso. Para que nós possamos acessar este sagrado.
O self é sagrado, ele é um símbolo sagrado e que muitas vezes a gente trata ele de uma maneira muito vulgar, muito, como se fala, promíscua. Quando a gente vai, no exemplo que foi citado, para uma festa de carnaval, levando o self individual que eu sou junto para essa vivência, a vivência se torna sacra. Porque ela está além dessa sacralidade que certas tradições determinam. Tudo bem? Porque quando a gente fala do sagrado, nós estamos falando do símbolo universal ou dos símbolos, aspas, universais, que facilitam a libertação do self para que nós de verdade possamos ser este self. Então, quem achou que o ano que vem nós não estaremos falando de self, se enganou. Só que sobre uma outra ótica. Sobre essa simbologia do que nós utilizamos na nossa vida como sagrado. Quando você se veste no seu dia a dia, você sacraliza isso? Torna sacro esta oportunidade? Ou você só põe uma roupinha porque tem que pôr a roupinha e vai saindo por aí feito um louco, desembestado, porque tem que viver tais coisas da mente, que mente, e de uma certa forma não desfruta a oportunidade daquilo que está fazendo? É sobre isso que a gente vai conversar o ano que vem. Alguma dúvida? Quem que é a autora mesmo? Eliana Bertolucci, editora Eu pus Ágora. nome diferente dela, É, Eliana. Eliana Bertolucci, editora Ágora. Eu vou colocar tudo isso disponível lá no nosso papo, lá no Lebec, tá? No grupo, tá? Fiquem tranquilos. Ah, E hoje já, porque aí já dá para ir procurando. Olha, encontra o livro dela lá na estante virtual, encontra na Amazon, tá? Encontra. Já pesquisei, encontra sim. E não é um absurdo de preço, não, tá? Tá no preço dos livros, tá? E ela é uma das precursoras no Brasil da psicologia transpessoal. De todos os que estiveram ali no congresso, agora em Natal, na psicologia transpessoal dos brasileiros, tá? Tô falando, tá? Então, assim, na minha visão, muito rudimentar, mas sente, porque ela estava na presença naquilo que ela fez. Eu participei de um workshop com ela. Ela estava na presença naquilo que ela fez. Eu falei, então só por isso ganhou pontinhos. No bom, né? Sem julgamento, sem nada. Por quê? Porque ela não foi lá divulgar alguma coisa que ela precise. Ela já passou dessa fase. Ela foi lá divulgar uma coisa que ela sente, que ela vive, que ela acredita. E não é porque nós temos que seguir o caminho dela, mas este convite que ela fez ali é que nós reencontremos o nosso caminho individual para a gente poder ir no nosso sentimento, no nosso empoderamento, naquilo que de verdade nós somos. Tudo bem? Dúvidas? Sugestões? Críticas na caixinha com letra de forma escrita pelo computador para eu não reconhecer de quem é, porque senão eu rezo e acontece, tá? De forma bem sacra e de forma bem transpessoal, tá? Claro que o Pai Nosso dói mais porque a bolinha é maior do terço, tá? Então, cuidado que eu rezo mesmo, tá bom? Tudo bem, gente? Até aqui? Lindo. Tá. Alguém quer comentar mais alguma coisa nesse momento? tem muita coisa para pensar. Tá, tá. Então eu vou Para mim, né? Desculpa, não estou falando por ninguém, não. Tá, Pelas meninas. tá. Mais alguma coisa, gente, nessa parte? Não? Tá, então vou desligar o nosso gravador.